Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu te convido para um momento maravilhoso, você que ama escola bíblica, você que gosta do assunto escola bíblica dominical, você que gostaria de participar de um vasto arsenal que nós preparamos aqui para você, um curso inteiramente gratuito de escola bíblica, onde nós separamos muitos estudos, muitas aulas, especialmente para você, abordando vários assuntos que eu tenho certeza que vão acrescentar muito na tua vida. Então, no link aqui abaixo, você vai encontrar os nomes, os temas, também as aulas que são ministradas. E conforme a sua necessidade, você pode acessar diretamente o tema e o assunto e o link logo à frente, onde vai te transportar diretamente para o vídeo, para a aula que vai ser ministrada. E nós fizemos isso especialmente pensando em você, que ama a palavra de Deus e gostaria de crescer e de conhecer um pouco mais a respeito das verdades do Senhor, tanto para o passado como para o presente também, para a era futura. Então, eu desejo para você bons estudos e que você possa crescer a cada dia, como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento. Eu fico por aqui, mas eu te peço, deixa o seu like, também se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com os seus amigos que você gostaria de abençoá-los. Agora sim, graça e paz, Deus abençoe, um abraço, até a próxima. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, como nós carinhosamente chamamos, nossa escola bíblica no lar. Estamos chegando aí com mais uma aula de hoje, lembrando que nós estamos estudando sobre escatologia. Pastor, o que é escatologia? Escatologia é o ensino ou o aprendizado, né, a instrução a respeito das últimas coisas. Logia, estudo, escato coisas, fim, final de tempos, né? O fim das coisas. Então, escatologia é o fim das últimas coisas, né? Os últimos dias. Aí, já preparando para a vinda de Jesus Cristo, tá bom? Então, essa é mais uma aula da nossa série de aulas sobre o final dos tempos. E o tema de hoje é, dentro desse contexto, quem será o juiz no dia do juízo final? Né? Eu estou preparando a apostila dos irmãos do curso de teologia da terça-feira, às 8 horas da noite, né? Estou preparando, hoje eu creio que eu termino, e lá a gente fala a respeito de muitas crenças, né? Estamos estudando sobre a defesa da fé no nosso curso de teologia, e lá se fala muito a respeito de defesa da fé. Aliás, estamos estudando sobre defesa da fé, né? Ela fala sobre muito essa questão da apologética, apologética que é a defesa da fé. Então lá se fala a respeito de Maomé, lá se fala a respeito, né, de Buda, lá se fala a respeito de tantos outros aí que são falsos cristos, né? Mas nós entendemos que isso também seria algo que Jesus já disse, ele já predisse, já profetizou que aconteceria nesse final de tempos. Muitas pessoas elas serão enganadas e é praticamente inevitável, tá bom? Pastor, por que muitas pessoas elas serão enganadas, sendo que a Bíblia já mostra a respeito desse assunto? Justamente porque elas não estão participando exatamente de um momento como esse, né? Elas não estão participando de uma aula, de um estudo bíblico, de instrução da palavra de Deus, mesmo tendo condição. Então, muitos serão enganados. O que acontece quando alguém vai para determinado lugar e não conhece o caminho, não conhece a direção? Possivelmente, alguma coisa errada vai acontecer, né? No mundo físico, tudo bem. Nós tomamos outro caminho e consertamos a direção, ou um outro dia resolveremos essa causa, né? Mas no mundo espiritual, nem sempre tem volta, né? Muitas vezes a enganação, o espírito do erro toma conta da pessoa, e muitas vezes não tem volta. Mas louvado seja Deus porque você está aqui. Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para a nossa aula de hoje? Então vamos lá. Então o assunto de hoje é um assunto muito interessante, um assunto muito curioso, né? E o assunto de hoje é quem será o juiz no dia do juízo final. Quem você imagina que vai ser o juiz, né, nesse tempo, nessa época
da tribulação. Algumas passagens bíblicas mostram a respeito desse juiz, né? Atribui esse juiz ao Pai. Então, nessa aula de hoje, você vai tirar as conclusões realmente de quem será esse juiz e você pode deixar também no comentário a respeito de quem é que você pensa, quem é que você imagina, o que você já viu sobre isso, né? E quem você acha que vai ser o juiz. Então, eu vou ler aqui o que está escrito em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 17, está escrito assim: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha só quantas coisas importantes foi ministrado aqui. Eu não vou estender muito para não fugir, né, do foco, né, que é falar a respeito de quem é o juiz. Porém, olha só, ele comentou aqui a respeito do Senhor, nosso Deus, né, que julga sem esse jogo de interesse que existe aqui com relação aos homens da terra. Ele julga de uma maneira imparcial, né? Ele julga de uma forma correta. E diz também que nós precisamos nos portar com temor, ou seja, com respeito, com reverência, o tempo que nós estamos vivendo aqui na terra. Ou seja, a jornada significa que ela começou, mas ela vai terminar. Como, por exemplo, a jornada de trabalho, né? Uma jornada de um trabalhador, o dia, ele tem um começo e tem um fim. Também ele está falando aqui que a nossa vida tem um começo, tem um fim e ela vai ser julgada por esse Pai. Então ele pede para que nós todos venhamos a realmente reverenciar esse Deus, a temer realmente esse Deus, reconhecendo quem Ele é. Também, Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo de número 35, está escrito assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui, claro, Jesus falando aqui a respeito, deixa eu trazer você para o contexto. Esse homem, ele foi perdoado, a sua dívida foi perdoada, e ele não perdoou aquele que devia para ele. Então, ele, maltratou todo. Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Assim como vocês foram perdoados, também é necessário que vocês perdoem. E trazendo tudo isso também aqui para a oração do Pai Nosso, do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, né? Que diz que nós precisamos perdoar, né, da maneira com que nós fomos perdoados. E que maneira que nós fomos perdoados? Nós fomos perdoados ali com o perdão total da parte de Deus, né? Nós fomos perdoados ali 100% na presença do Pai, através do sangue de Jesus Cristo. Então, nós precisamos perdoar exatamente isso que o Senhor, Ele fala para cada um de nós, tá bom? Então, seja bem-vindo você que está chegando a esse momento. Estamos estudando sobre a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, quem será o juiz no dia do juízo final, tá bom? E muitas pessoas até comentam: pastor, eu não acredito que Deus ele vai ser juiz, pastor, eu não acredito que Deus ele vai realmente ali julgar, eu não acredito muito nisso, porque Deus ele é bom, né? Deus ele é bom, eu não acredito que Deus possa estar julgando as pessoas. Irmãos, entenda uma coisa, querido, entenda uma coisa. Deus ele vai simplesmente direcionar a pessoa para o caminho que a pessoa ela já escolheu. É simplesmente isso, tá? A pessoa com as suas atitudes, ela já escolheu um caminho, ela está escolhendo um caminho. Ela planta coisa ruim, planta infidelidade, planta ali uma vida de arrogância, né? A pessoa que toma a sua própria decisão e acha que aquilo é a verdade absoluta, sem analisar os princípios de Deus. São pessoas que acham que por ser bem-sucedidas nessa vida, nesse mundo e nessa terra, acham que são senhores de tudo e mandam em tudo e em todos e têm o direito de, né, não respeitar nem nada nem ninguém. Então, é uma série de coisas. Então, exatamente, as pessoas muitas vezes elas têm essa dúvida, né, a respeito dessas questões. Então, elas dizem assim: não acredito que Deus, ele sendo tão bom assim, vai julgar. É porque ele é bom que ele vai fazer isso, e é porque ele é justo, né? Aí entra em questão a justiça de Deus, né? Hoje nós podemos provar, assim como diz a carta aos Romanos, ela diz algo assim maravilhoso, no capítulo 12, no versículo de número 2, ela diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Olha o que estamos experimentando.
Claro, no dia do Senhor, muito mais ainda. Mas aqui na terra, ainda nessa vida, nessa jornada que estamos vivendo aqui, olha só, esse tempo, nós podemos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pelo fato de obedecermos a palavra do Senhor. Então, não há prejuízo nenhum, claro, em nós, em fazermos a vontade de Deus e em permanecermos na presença dEle. Muito pelo contrário, só há lucro, né? Só há vantagem em estar diante do Senhor, só há vantagem em obedecer realmente a palavra de Deus e aquilo que Ele tem programado e preparado para cada um de nós. E eu quero ler também para você o que está escrito em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos ali de número 5 ao versículo de número 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 5 ao versículo de número 9 da palavra de Deus. Você pode abrir sua Bíblia ou de repente você pode estar simplesmente nos acompanhando e vamos lá para a nossa aula de hoje então. E está escrito assim: elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu e... Aqui, foi revelado do céu. Cadê o foi revelado do céu? Quando o Senhor Jesus foi revelado do céu, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Praticamente diz tudo a respeito daquilo que irá acontecer, né? Então, o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus, né? Ele estará separando as pessoas que praticam o bem das pessoas que praticam o mal. E quando Paulo está falando a respeito desse assunto, Paulo, claro, sendo atribulado pelos homens, Paulo sendo maltratado, como também muitos cristãos sendo maltratados, e ali até mesmo por aqueles que estão fora da igreja, e isso não é novidade, mas também por alguns que estão dentro da igreja. E infelizmente, alguns que estão dentro da igreja, na época de Paulo era assim, também na nossa época não é diferente, muitos que até mesmo se encontram dentro da igreja, como diz meu pastor Maicon Arruda, pasme você, muitos que muitas vezes estão dentro da igreja, muitas vezes, por estar dentro da igreja, né, acham que estão na condição de general, né, de que mandam, desmandam, governam, deixam de governar de forma nenhuma. Onde nós estamos debaixo de autoridade, de uma hierarquia. Então, nós precisamos estar ali, de certa forma, debaixo dessa hierarquia. Então, lembrando que há uma verdade ali. Então, enquanto estivermos ali nesse comando, e se for, por exemplo, delegado algo, uma autoridade, por exemplo, for, decretado algo, uma regra, por exemplo, para nós, né? Se for delegado algo para fazermos, sim. Mas se for ali decretado, por exemplo, algo para nós fazermos, nós precisamos estar fazendo, tá bom? Então, se for decretado uma regra, uma norma interna, olha, vamos fazer assim, vai ser assim. Exatamente, nós precisamos fazer. Até então, se houver a liberdade, sem problema. Onde não há lei, não há transgressão, né? Mas, se houver a lei justamente para que nós venhamos estar obedecendo, então aí a necessidade de nós estarmos obedecendo, tá bom? Então, fica aí o meu recado, tá bom? Não é porque estamos dentro de uma igreja, né? Porque quando estamos na empresa, eu acho bem interessante essas coisas, né? Quando a pessoa ela está numa empresa, ela obedece a regra ao pé da letra. Mas quando entra na igreja, acho que as coisas são largadas, né? Eu vou fazer assim mesmo, vai ter que ser assim mesmo. De forma nenhuma. Existe regra, existe hierarquia. E lembrando que, a partir do momento que, como o apóstolo Paulo mesmo comentou, a partir do momento que se levanta, né, contra a autoridade espiritual, automaticamente se faz contra o próprio Deus aquilo que Paulo mesmo fez até então no passado. Jesus deixou bem claro: porque você persegue a mim,
né? E no caso ali, de certa forma, Paulo estava perseguindo a igreja, então é bem essa a realidade, tá bom? Também Tiago, capítulo de número 4, versículo 12, eu vou ler aqui várias passagens, querido, mas para inteirar você, porque de repente nós fazemos alguns comentários e algumas pessoas falam assim, pastor, fica muito no comentário, né? E não entra diretamente ali na passagem bíblica, né? Não entra ali diretamente na referência bíblica. Ótimo, então eu vou estar aqui fazendo vários comentários daquilo que diz a palavra de Deus, né? Para que você possa então estar aí atento às escrituras sagradas, tá bom? E em Tiago capítulo 4, versículo de número 12, fala também a respeito de uma lei e fala a respeito de um legislador, ou seja, que há regra no universo, que há regra aqui onde nós vivemos, né? E que alguém que é superior a todas essas regras e alguém que julga todas as coisas. Olha, eu vou ler para você. Tiago capítulo 4, verso de número 12, diz assim: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, olha só, presta bem atenção. Então, aqui a palavra do Senhor nos mostra que há um legislador, alguém que cria a lei, que criou a lei, né, ou as leis que existem, e juiz, e ele mesmo é juiz. Então, ele vai julgar todas as coisas. Então, como eu já disse, é muito bom nós estarmos atentos, né, a todas as coisas para que não haja confusão exatamente no papel em que nós estamos fazendo, que nós estamos realizando. De repente, nós estamos em determinado lugar, nós não sabemos ou temos dificuldade de entender realmente qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso papel, por exemplo, no reino de Deus, né? Qual é o nosso papel, por exemplo, no trabalho? Qual é o nosso papel, por exemplo, em alguma atividade, por exemplo, na igreja, no ministério, com relação ao chamado? Há um papel. Foi delegado algo para nós, né? Foi colocado algo nas nossas mãos. Pastor, eu não concordo nisso, naquilo. Eu fico assim extremamente espantado. Eu não sei se mais espantado do que horrorizado, né? E eu ouvi, por exemplo, algumas expressões, ou quando eu ouço algumas expressões, por exemplo, eu não concordo. Lembrando que quando nós não concordamos, nós não concordamos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é dita e é expressa, né? E se não concordamos com a palavra de Deus, estamos indo diretamente e confrontando o próprio Deus. Bom, é a pior coisa que pode existir, nós confrontarmos o próprio Deus, né? Nós entendemos e sabemos que aqueles que servem ao maligno, eles obedecem ao pé da letra, fazem coisas que muitas vezes tinham medo de fazer quando estavam ali sim, sem servir ao maligno. Mas quando passaram realmente a servir, a uma entrega total, eles vão em cemitérios, que até mesmo fazem o que fazem lá com o corpos, né, que estão até mesmo em processo de decomposição. E quantas coisas a pessoa faz, sacrifícios e obras, né, são feitas em cachoeiras, encruzilhadas, matas virgens e tantas coisas assim horríveis. Nem vou entrar muito em detalhes com você, mas olha só, nós entendemos que às vezes, quando às vezes a pessoa ela se achega diante do Senhor, ela lá fora ela serve ali ao pé da letra. Quando ela chega diante do Senhor, ela começa com restrições. E se eu faço? E se eu não faço? Né? Mas Jesus disse, dá a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Quando estávamos no mundo, nós estávamos lá servindo. E quando estamos aqui, quando chegamos diante do Senhor, da mesma forma nós queremos estar servindo ali com muito mais fidelidade ainda, tá bom? Com muito mais amor, claro. E, claro, somos envolvidos pelo amor de Deus e queremos fazer também essa obra, a obra do Senhor, retribuindo, não claro na mesma proporção, nunca vamos conseguir fazer isso, mas retribuindo aquilo que Ele tanto tem feito nas nossas vidas e por nossas vidas, tá bom, querido? E nessa hora também, eu quero deixar meu abraço aqui para minha irmã em Cristo, Lúcia Alves. Deus abençoe, Lúcia. Dê um abraço também na Lilian, tá bom? Aproveitando, um abraço no Leandro, né, que está... Leandro Alves está sempre acompanhando nosso trabalho também. Deus abençoe ao Leandro também, que está lá do outro lado, né, do globo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom, querida? Então vamos aqui continuar a nossa aula de hoje. Então, 1 Pedro capítulo de número 2, versículos do 23 ao 25.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos do 23 ao 25. Está escrito assim. Lembrando que se você estiver ali pronto para acompanhar na sua Bíblia, tudo bem, tá bom? Se você achar por bem só participar ali ouvindo, lembrando que esse estudo vai estar gravado aqui no nosso canal no Facebook, no YouTube, tá bom? Também possivelmente será enviado para o Instagram. Acompanhe a nossa página no Instagram, tá bom? Igreja Batista Vila Helena. Acompanhe a nossa página no Instagram. Temos lá muitos materiais, louvores, ministrações, fotos daquilo que acontece aqui na igreja. Amanhã, hoje mesmo, estaremos divulgando o trabalho, né? Mostrando como é que foi o trabalho de ontem com o grupo de mulheres. Foi uma bênção. Parabéns à Sônia, que está na liderança do grupo de mulheres. Também as irmãs que estavam envolvidas juntamente com elas, né? Aqui no louvor, trabalhando, frequentando, participando. Deus abençoe, Sônia, pelo seu trabalho, tá bom? Graças a Deus pela sua vida, tá bom? E por todos que se envolveram também no trabalho de ontem. Então, aqui voltando, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, está escrito assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Tá? Então mostra aqui os dois lados, né, da vida cristã, que é antes de Cristo e depois de Cristo, mas mostra também o fato de nós entendermos que mesmo quando somos insultados, mesmo quando se levantam contra nós, mesmo quando sofremos, mesmo quando muitas vezes nos ameaçam, né, mesmo quando muitas vezes fazem tantas coisas contra nós de uma maneira injusta, há alguém que julga todas as coisas, e esse alguém é o Senhor nosso Deus. Esse alguém é o nosso advogado, como diz 1 João capítulo 2, nosso advogado Jesus Cristo. Então entrega a causa a Ele, né? Lembrando que Ele é justo, Ele não é ali aquele que faz com injustiça. Alguém fez isso para mim, vou fazer também. Não, Ele é justo, tá bom? O Senhor, Ele é justo. Entretanto, de forma geral, no Novo Testamento, nós encontramos, né, algo ou situações que nos apontam que Cristo ele será o juiz. E agora? Encontramos lá o julgamento declarando que Deus ele é o juiz. Nós encontramos várias passagens, mas encontramos também que Cristo ele será o juiz. Eu vou ler para você ter ideia. Vai tirando as suas conclusões. No final de tudo, nós vamos esclarecer para você, tá? Mas você pode também deixar a sua sugestão, deixar a sua opinião aqui no nosso comentário. O apóstolo, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 22, diz algo bem curioso. Está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. O Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Eu vou ler mais uma vez para você. O Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Lembrando, querido, que Jesus aqui ele estava na condição de homem, né? Na sua natureza divina, claro, mas não usufruindo desses poderes para se beneficiar. Então, eu vou dizer para você, estava aqui na natureza de homem, tá bom? Mas mostrando aquilo que já aconteceria no futuro, né? Estava assim limitado ali no sentido de fato de estar na capacidade humana, né? Porém, ele tinha sua natureza divina, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Isso, querido, com certeza estava ali o acompanhando. Claro, algumas coisas ele não revelou, né? Por causa dessa limitação, se esvaziou de toda a sua glória, né? Como ele comentou também a respeito do dia da sua vinda, né? Algumas coisas ali ainda seladas, ali preparadas exatamente para quando elas tivessem que acontecer, tá bom? Então o apóstolo Paulo aqui, no livro de Atos dos Apóstolos também, ele disse aos atenienses uma coisa assim bem interessante que eu gostaria que você ouvisse. O apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 17, versículo 31, ele fez um comentário aqui com a igreja aqui com os atenienses.
Eu vou ler para você com a igreja que estava em Atenas. Um grupo de pessoas que estava lá, ele estava evangelizando, ministrando, né? Ele disse as seguintes palavras: estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, então Deus ressuscitou Jesus, né? E também esse mesmo Jesus se colocando ali na qualidade de juiz, onde ele será aquele que irá julgar, né? Você percebe que hoje eu estou lendo bastante a Bíblia? Por quê, irmãos? Porque a própria Bíblia, ela responde a si mesma. Ou seja, as respostas da Bíblia nós encontramos na própria Bíblia. Sim, na própria Bíblia. E deixa eu dar uma dica para você, antes de eu dar sequência aqui na nossa aula de hoje. Você que gosta de aprender, você que gosta desse assunto, escatologia, o final dos tempos, estudo sobre as últimas coisas, você que gosta desse assunto, vou recomendar algo para você. Eu sempre recomendo, né? Então vou recomendar algo aqui para você, ó. Esse livro se chama Apocalipse, versículo por versículo. O escritor desse livro é Severino Pedro, olha só. Vou deixar aqui para você ver bem de perto, tá bom? Apocalipse, versículo por versículo, Severino Pedro. Está aqui esse livro, muito bom, tá? Muito bom. E estudos assim, ele mostra uma visão específica, não várias linhas de pensamento, mas uma visão, sim, específica, né? Sobre o final de todas as coisas. E é riquíssimo em informações, riquíssimo em informações. Eu tenho esse livro em PDF. Eu acredito que eu já enviei para os alunos da escola, do nosso curso de teologia, eu acredito que eu já enviei. Mas se você de repente não encontrou no meio das suas coisas, você, pastor, eu queria um desse, reenvia para mim. Manda um comentário aqui que eu reenvio para você, tá? Ou você que vai simplesmente participar dessa aula no YouTube em um outro dia. Eu estou ministrando aqui no domingo de manhã, mas você vai participar, por exemplo, dessa aula num outro dia. Deixa o comentário e deixa o seu contato de WhatsApp que eu envio para você, tá bom? Ou o seu e-mail até mesmo, dá para enviar por e-mail. Que eu envio para você aqui esse livro, Apocalipse, versículo por versículo. Tem certeza que a sua vida vai ser abençoada. É muito bom para mim, me ajuda muito nos meus estudos. Eu tenho certeza que para você também não vai ser diferente, tá? Então, como eu disse para você, eu quero ler aqui para você o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, e está escrito assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui, quando está falando a respeito do tribunal de Cristo, eu só quero deixar uma coisa clara para você, tá? O tribunal de Cristo não é aquele trono, aquele julgamento condenatório. Deixa eu explicar para você o que é o julgamento condenatório. Bom, o nome já diz, mas mesmo assim eu quero explicar para você. O julgamento condenatório é aquele julgamento que é para condenação. Ou seja, há julgamento, por exemplo, que é para condenação, né? E há julgamento, por exemplo, que é simplesmente um julgamento para recompensar, né? Como quem diz, você merece ou você não merece, simplesmente isso, né? E esse julgamento que Paulo está falando aqui, de Cristo Jesus, nós vamos passar diante do tribunal de Cristo, é diferente daquilo que está escrito em Apocalipse, nós vamos ler mais para frente, que é um julgamento condenatório, para aquelas pessoas, específico para aquelas pessoas que não têm Deus realmente. Então esse julgamento aqui, do tribunal de Cristo, é para aquelas pessoas que vão estar ali recebendo o galardão. Pastor, mas por que ele disse então, obras quer sejam boas, quer sejam más? Porque as obras boas e para a glória de Cristo, a pessoa vai ser recompensada. Mas se ela fez algo para a sua própria glória, eu já vejo isso como algo mal. Aos olhos de Deus também, aos nossos olhos nós vemos como mal, quando alguém faz algo para se engrandecer, se mostrar, se aparecer e de repente tocar trombeta para dizer que está fazendo. Eu já vejo isso como algo mal. A pessoa simplesmente não vai receber recompensa por isso, não vai ser galardoada por isso. Simplesmente isso, vai fazer por fazer. De repente ajudar alguma pessoa, a pessoa vai ser beneficiada, mas esse que fez, não porque é para a sua própria glória. Porque já recebeu aplauso aqui, né? Então não precisa receber o galardão lá na frente, mais para frente, tá bom? Então é muito importante nós entendermos que não qualquer contradição acerca desse assunto,
Não há nenhuma. Mesmo nós vemos que há momentos que o Senhor nosso Deus, Ele vai julgar, mesmo há momentos que nós vemos que Jesus vai julgar. E algumas pessoas pensam assim, então vai ter contradição, né? Como é que Deus vai julgar se Jesus também vai julgar? Nós vamos explicar exatamente isso, tá bom? Basta nós atentarmos aqui para as verdades bíblicas, para as verdades que a palavra do Senhor revela para cada um de nós, que nas obras divinas da criação, a providência da redenção e finalmente no juízo, né? As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo a respeito de Trindade, eu estou falando a respeito de três divindades. Isso significa Trindade, tá bom? Três divindades. Então, e eles cooperando. Então, sempre presente na criação. No princípio criou Deus, céus e a terra. Lá você já via a Trindade, né? Deus criou Deus, Elohim, Deus no sentido no plural. Lá você já vê a Trindade na criação, tá bom? E também, quando o Senhor formou o homem, façamos o homem. Quando Deus veio ali o juízo, né, para Sodoma e Gomorra, né, você vê ali o Senhor atuando. Você vê ali aqueles três personagens também aparecendo Abraão na teofania. Você vê também o juízo sobre Babel, né? Desçamos e confundamos a língua do homem. Por várias vezes na Bíblia, você vê ali a atuação muito clara da Trindade, o batismo de Jesus e tantos outros momentos. Não vou citar todos aqui, mas você vê ali a cooperação, né? Pai, Filho e Espírito Santo sempre agindo ali em conjunto, sempre agindo ali em conformidade, sempre agindo na comunhão. Isso é o que as pessoas não entendem pelo fato de ser um, né? Muitas pessoas, eu não estou aqui para falar sobre a Trindade agora, tá? Só estou aproveitando o gancho. Muitas pessoas, quando ouvem falar que há um único Deus, a pessoa, não, pastor, é um Deus só, é um Deus só. Na verdade, está falando a respeito, bom, não sei, estude um pouquinho a respeito de unidade composta e unidade absoluta, você vai entender em que sentido o Senhor Deus, Ele fala que é um Deus e é o único Deus, nesse sentido, tá bom? Estude um pouquinho. Unidade composta, unidade absoluta. Você vai entender. Bom, então, é muito importante nós entendermos que não há contradição de forma nenhuma quando se fala a respeito disso, mas a cooperação. É que o ser humano não está muito acostumado, né? Quando fala a respeito de cooperação, né? Entra naquele individualismo. Então, quando nós falamos a respeito de Trindade, quando nós falamos a respeito de cooperação, para o homem é um tanto quanto estranho, né? Cooperação, né? Então, vamos lá. Está conosco também a Kátia Santos, também com o meu amado amigo irmão em Cristo Evandro, também Vera Zanin com o meu irmão Luiz Zanin. Um abraço para vocês, tá bom? A Bíblia é tudo, como comentou aqui nossa irmã Maria Antônia. Lembrando que você pode deixar seu comentário, tá? Lembrando que você pode deixar aí a sua opinião, sua sugestão a respeito desse assunto, a respeito de final dos tempos, tá bom? E vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa aula de hoje. Você pode deixar um gancho aí, tá? Que a gente vai comentar sobre ele logo, logo. Então, nós entendemos, querido, que para nós entrarmos, para nós introduzirmos, para nós entendermos um pouco a respeito desse assunto que eu acabei de falar para você, chamado Trindade, nós temos um estudo abençoadíssimo no nosso canal, PR Paulo Farias, tá? Mas temos um estudo também lá no canal Teologia Simples, tem um estudo também abençoado lá numa playlist sobre Trindade, sobre batalha espiritual, sobre escola bíblica, sobre Trindade. Tem tudo quanto é tipo de assunto que você imagina lá, tá? No nosso canal Teologia Simples. Tem no canal PR Paulo Farias, como nós mandamos ali uma variedade de assuntos no canal principal, que é esse que eu estou, que é o canal PR Paulo Farias. No canal Teologia Simples, quando se fala a respeito de aula, se fala a respeito de curso, de estudo, lá é mais simples encontrar, né? Porque é um canal específico para isso. Lá nós criamos playlists também para facilitar para você. Então, nós entendemos, querido, que logo o Deus, o nosso Pai, por meio do Cordeiro, Jesus Cristo, será o juiz e será a honra de julgar os vivos e os mortos. E ali também nós entendemos que isso foi conferido, foi dado a Jesus Cristo, né, que julgará todos os homens em nome do Pai. Então, nós comentamos até mesmo que o Senhor Jesus, lá ele comentando, naquele que aceita a mim, aceita o Pai. Eu estou o Pai está em mim. Se aceitar um, vai aceitar outro. Então, aquilo que é com um é com o outro também. Nós entendemos perfeitamente isso. E nisso você pode entender exatamente aquilo que está sendo ministrado exatamente agora, tá bom? Lá desde o Antigo Testamento já se falava sobre isso, tá?
Por exemplo, agora eu vou mostrar para você lá em Daniel capítulo 7, no versículos 13 e 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, está escrito assim: Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não se acabará. O seu reino jamais será destruído. Então, aqui falando a respeito de quem? Falando a respeito de Jesus, como assim o governo, essa questão do julgamento dada diretamente a Jesus Cristo. Olha só que interessante. Então, nós entendemos que aqui mostra o próprio Jesus Cristo, aquele que veio como cordeiro, aquele que João disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós entendemos que esse agora, que hoje é o nosso advogado, como diz lá na primeira carta de João, no capítulo 2, lá no dia ele vai ser o próprio juiz. Então as pessoas que rejeitaram, até mesmo aquele que o transpassou, vai ver ali face a face o momento da rejeição muitas vezes, né? E infelizmente vai ser uma hora muito dura para muitos, mas não há necessidade de se preocupar. Você que um dia entregou sua vida para Jesus ou está disposto a isso, tá bom? Não há motivo nenhum para se preocupar com isso, porque Ele é também o teu Senhor e Ele é também aquele que vai te justificar. Tá legal? Lembrando também, eu vou ler para você algo que está escrito aqui, olha, em Mateus capítulo de número 13, versículos do 40 ao 43, que diz as seguintes palavras: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no dia, aliás, no fim desta era, ou no fim desse tempo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Né? Então, prestando bem atenção nisso, né? Vai haver uma separação. Hoje, nos nossos dias, parece até mesmo que o mal está misturado com o bem, a gente não sabe nem o que é verdade mais. Pode ter sido, sim, o joio ter sido lançado no meio do trigo. Sim, eu creio nisso e é, claro. Pode ter sido, sim, o lugar por onde nós passamos, o mal, ele existe. Sim, eu creio nisso, claro que é. Mas há condição de nós conhecermos a verdade. Há a possibilidade de nós sabermos a verdade. Ela está aqui, ó. Então, por que eu digo que há condição de nós sabermos o que é certo? Porque o que é certo está separado, não está junto. Ele foi semeado, o mal foi semeado, né, no meio do trigo. O mal foi semeado. Porém, essa verdade, ela não muda, ela é imutável, tá bom? Então, a verdade, ela está exatamente aqui. Não adianta os homens quererem que nós venhamos acreditar que a mentira é verdade. Ela nunca vai ser. Verdade é verdade, a verdade sempre prevalece. E nós sabemos quem é que ministrou a verdade e quem é que vai prevalecer. Isso para nós é o que basta, tá bom? Bom, eu vou ler para você também o que está escrito aqui, uma passagem que diz no Evangelho de João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 22, diz assim: Além disso, o Pai ninguém julga. Olha só. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a palavra e crê, né? Se crê vem debaixo de uma obediência, né? Naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não se preocupe com a morte, essa é só uma passagem. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em quem os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem, viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem.
né? Então aí você percebe a autoridade de Jesus, e ele usou umas palavras há pouco antes de ele subir ao céu, né? Pouco antes de ele ascender, de ele subir ao céu, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tá? Então, para os meus amados amigos, não vou chamar de irmãos, mas amados amigos que creem na seita Testemunhas de Jeová, né, que diz que Jesus não é Deus, que Jesus não é Senhor. Bom, ele só tem todo o poder nos céus e na terra, é só isso. Se não basta, e o reino dele jamais terá fim, é soberano. Bom, se não basta, bom, procura ver se Charles Taze Russell tem algum trono, né? Tem lá um sepulcro maçom lá onde ele foi sepultado, simplesmente isso. E até mesmo Charles Taze Russell, que é o fundador da seita Testemunhas de Jeová, irá passar também exatamente diante do trono branco, né? E vai ser julgado, sim, todos vão ser julgados, seja grande aqui nessa terra, nessa vida ou não, mas vai ser julgado, tá bom? Agora eu vou ler para você um versículo bem clássico, que diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, diz assim: depois vi um grande trono branco. Esse é o julgamento condenatório, para condenação. Pessoas que não têm Deus, que rejeitaram a Deus, blasfemam contra Deus, zombam das coisas de Deus, não valorizam a autoridade que Deus estabelece. Esse povinho aqui, tá? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco, aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a condenação eterna. Acredite nisso, tá? Então, ou seja, esse tribunal, esse trono, né, de Deus é o julgamento condenatório. As pessoas elas vão surgir, vão ressuscitar com o seu próprio corpo, esse corpo é corruptível, mas para a própria condenação. Então, sirva a Deus com fidelidade, nós sempre falamos isso, sirva a Deus com fidelidade. O que você faz, você não faz para pastor, seja bom, seja mal, você não faz para pastor, você está fazendo para Deus. Estamos aqui simplesmente fazendo o nosso papel, tá? Talvez você é cobrado, nós também somos cobrados pelo céu constantemente. Muitas coisas eu não faria, não diria se Deus não mandasse. Então, há um peso assim sobre nós também, tá bom? E nós somos levados a algumas coisas. Então, faça o que você tem que fazer, mas faça o melhor da melhor maneira possível, tá bom? Tema ao Senhor. Se preocupa não, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, você vai ser recompensado por isso, tá bom? Fica firme com Deus. Então, querido, então nós temos que, de acordo com o que alguém foi feito, ou de que a pessoa ela fez, né? Ali ela vai receber, né? Ela fez o mal, por exemplo, plantou só mal. Aquilo que o apóstolo Paulo ele diz, né, lá em Coríntios. O que a pessoa semeou, isso ela vai colher. E a lei da semeadura ela é infalível, tá bom? Então, de acordo com esse fato, né, de que Cristo, quem se encarnou, né, ele tomou a forma de homem e ele morreu e ele também ressuscitou, né? Então, isso faz entendermos também que talvez dessa forma, ele próprio que se fez homem, pagou um preço pelos homens, pelo fato de ele estar julgando ali os próprios homens, pelo qual ele deu capacidade, deu condição, né, para que o homem vivesse essa vida e traçasse esse caminho aqui que pudesse dar acesso diretamente a Deus. Então, os salvos, queridos, são aqueles que creem nele, são aqueles que obedecem a sua palavra, né? Contudo, os que receberam, creram em seu nome, como diz aqui João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Deixa eu colocar um parênteses aqui. Quem dá o direito de nós nos tornarmos filhos de Deus não é uma crença, não é o achismo de alguém, a filosofia de alguém, sabe? O intelectualismo de alguém. Não. Quem dá o direito de alguém se tornar filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Está muito claro, tá bom? E os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, porque entregaram suas vidas para Jesus, e onde há uma entrega, há uma reação de Deus, né? Há uma reação de Deus, e a pessoa ela passa a participar do novo nascimento, é o novo homem nascendo ali, tá bom? E deixando para trás a velha criatura, tá bom? Pastor, e as pessoas que são condenadas, pastor, como assim? Os que são salvos são aqueles que se entregaram realmente. E as pessoas que serão condenadas? Elas são condenadas e vão ser condenadas simplesmente porque elas rejeitaram. Então, elas se condenaram. O não que elas disseram condenou elas. O não que as pessoas dizem para Deus hoje vai condenar elas. A falta de conhecimento e pelo fato de muitas pessoas ignorarem a palavra de Deus vai fazer com que elas tropecem, venham a cair, e muitos não vão levantar, porque ignoraram aquilo que é de Deus. Então, há muitas maneiras de rejeitar a Deus. O fato de não atentarmos para aquilo que Ele tem para as nossas vidas é uma maneira bem forte de realmente rejeitar a Deus, tá? Então, os condenados são aqueles que rejeitam a Ele, tá bom? E diz assim, João capítulo 3, versículos 18 e 19, está acostumado a ler o versículo 16, né? Deus amou o mundo. Então, vamos lá. João capítulo 3, versículos 18 e 19 diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, você percebeu? A condenação é essa. Você percebeu a condenação? As pessoas simplesmente amaram mais as coisas do mundo e partiram mais para as coisas do mundo. Então, a própria pessoa, ela de certa forma, ela acaba se condenando nisso, né? Então, por isso, nós entendemos, querido, que algo assim apropriado, né? Que ele julgue tais pessoas, assim como nós acabamos de comentar. Isso também será um tipo de uma recompensa pelo seu trabalho penoso, aquilo que Jesus fez aqui realmente na cruz do Calvário. Está registrado muito claro lá em Isaías capítulo 53, o peso, né, do trabalho de Jesus Cristo, e por isso ele é o nosso mediador. Então, eu quero lembrar para você que há um mediador, querido, e muitas pessoas acabam, infelizmente, dando esse crédito como mediador para outro ou para outra pessoa, tá bom? Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Tomé, não é ninguém, mediador, tá bom? Mediador é Jesus Cristo, intermediário entre nós e Deus, esse papel é de Jesus Cristo. Eu vou ler para você aqui o que está em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 5 e 6, está escrito assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como um resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Quem é mediador, querido? Jesus Cristo. O que tem de errado em acreditar nisso? Tem muita coisa que eu nem entendo, viu? Então, a exaltação final, né? E o triunfo do Senhor Jesus Cristo, aí nós vemos nisso aí, tá bom? Então, esse então será o momento em que o Cordeiro, querido, ele consumará todas as coisas, né? E subjugará todos os seus inimigos e entregará o reino ali a Deus Pai. Então, depois que ele estabelecer esse julgamento, nós entendemos que ele vai estar ali entregando, porque foi dado, né? Ele disse: é chegado o reino dos céus. Quando ele usava essa expressão, é porque o reino dos céus estava vindo através de Jesus Cristo. Então, é como se ele estivesse entregando novamente o reino dos céus, né? Ali com aqueles que realmente entraram no reino. Aqueles que, como por exemplo, no tempo de Noé, quando a porta estava aberta, muitos entraram, assim também da mesma forma. Hoje a porta da graça está aberta. Aqueles que entram pela porta da graça, através de Jesus Cristo, esses vão ser aqueles que vão ser apresentados diante do Senhor e vão ser aceitos pelo Senhor. Bom, eu quero ler aqui para você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, está escrito assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus. Aliás, vou ler mais uma vez.
1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então nós entendemos, querido, que há um juiz, né, que há um Senhor. E nós entendemos, querido, que nós estamos vivendo nesse mundo aqui, querido, esse mundo corrupto, né, que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós entendemos que muitas pessoas fazem aquilo que elas acham que tem que fazer, né, e simplesmente no nome de alguém aí que nem autoridade tem, nem Deus é um mortal, né? Morreu e está lá na sepultura, se é que já não se desfez todo, né? E andam matando por aí. Você está vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Você está vendo o que está acontecendo, né? Pessoas que acham ser donas do mundo, né? E na sua injustiça do mundo, outras nações não intervêm, né? Sabendo que é errado, outras nações não intervêm. Um abismo chama outro abismo, um erro, né, chama outro erro, um errado apoia o outro de alguma forma, porque pessoas apoiam aquilo, tá bom? Acredite nisso, pessoas apoiam aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Pessoas financiam o terrorismo, você pode ter certeza, tá bom? Não sei se esse vídeo vai ser aprovado meu pelo YouTube, mas também não estou muito preocupado com isso não. Mas porque é processado, é bloqueado, tá bom? Mas enfim, pode ser bloqueado. Então, o terrorismo ele é financiado para aquele lado, tá bom? Então, infelizmente, irmãos, prostituição, terrorismo, violência, tráfico, o que gera isso, o que rola de dinheiro nisso, que tem gente grande por trás disso, você nem imagina. Então, não é interessante para as pessoas acabarem com isso. Mas nós entendemos, como nós estudamos aqui hoje na nossa aula, tudo isso vai ter um fim, tá bom? E infelizmente, nós entendemos, querido, que todas as coisas elas saíram de Cristo e elas estarão ali voltando para Cristo. Então, é muito importante nós focarmos em Deus. Sabemos sim que há muita injustiça, querido. Há muita injustiça sim, nós sabemos isso, sabe perfeitamente, nós sabemos isso. Mas aquilo que nós falamos, fica firme com Deus, querido, fica firme com o Senhor, sabe? Ele tem o melhor para as nossas vidas, sabe? Nós estávamos vendo aqui algumas notícias, né, que antes de começar a escola bíblica, estávamos aqui estudando algumas notícias, e eu até mesmo coloquei o desejo no coração, sabe, de começar a gravar, sabe, algumas até mesmo notícias em alguns canais nossos, né, daquilo que acontece no mundo aí fora, até mesmo notícias da nossa cidade. Possivelmente eu vou começar a fazer gravação, né, assim, na parte de notícias, porque muitas pessoas, infelizmente, elas acabam não entendendo realmente aquilo que acontece, né, porque muitas vezes falta informação. Ai, pastor, eu estou correndo de informação. Pois é, não seja um cristão alienado, tá bom? Se informe e se instrua, tá? Porque nós estudamos a palavra de Deus, sim, claro. Eu já acordei 4 horas da manhã, não fui hoje é folga minha, a única folga que eu tenho da semana, só domingo. Acordei 4 horas da manhã para dar um avanço naquela apostila do curso de teologia, tá bom? Que tem muito material, vai ter aí quase 500 páginas, eu acredito, aquela apostila, muita coisa, só para você ter ideia do quanto trabalho que dá. E então, eu acordei 4 horas da manhã para adiantar um pouco aquela apostila e para preparar a aula de hoje aí. Mas, irmãos, e muitas pessoas ficam alienadas aqui. Ai, fazer minha leitura bíblica, só aí pronto. Amém, Deus abençoe, Deus dê graça para você. Mas se informe sobre as coisas que estão acontecendo, tá? Acompanhe nossos vídeos, tá bom? Valorize o trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Nós fazemos para você. Eu não faço para mim, não. Para mim, eu já faço para mim, tá bom? O que eu faço a mais é que você pode dizer que é para você. Tem uma notícia aqui que ela surgiu, eu vou gravar um vídeo hoje exatamente falando sobre isso, com o Chroma, com aquele cenário maravilhoso, né? A respeito a recusa da vacina, de alguém ser vacinado, ocasionou uma demissão por justa causa, né? E isso está se levantando em debate corporativo, ou seja, então, a partir de muito breve,
isso vai ser motivo de justa causa a partir do momento. Isso aconteceu no hospital, né? Uma enfermeira, ela não quis se vacinar e ela, sabe, foi demitida por justa causa. Essa é a ordem de Dória. Então, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que o mundo, né, o Tribunal Regional do Trabalho, né, está discutindo exatamente isso, né? E vai impor isso, sabe, entrar na regra dos homens, né? Naquilo que os homens querem, né? Então, aquilo que nós entendemos, nós vimos já, né? Quem não tem a marca, futuramente não vai comprar, não vai vender, não vai... Querido, já estão preparando o mundo já para isso, né? Onde é que mede a temperatura? Aqui ou aqui? Entendi perfeitamente. Então, onde você vai, aqui mede a temperatura ou aqui, agora pode entrar. É assim que funciona, né? Então, vai estar preparando o povo aí já para aquilo que realmente há de vir, tá bom? Então, presta bem atenção, tá, naquilo que vai acontecer. Tem algumas coisas aí programadas, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou trazendo informações para você, tá bom? Mas fica atento, fica ligado naquilo que nós transmitimos para você. Porque se transmitimos para você, é porque nós cremos que é importante você estar ciente das informações, tá bom? Querido, eu agradeço a Deus mais uma vez pela sua vida, nessa escola bíblica de hoje, tá? Agradeço a Deus mais uma vez. Alguns irmãos não se manifestaram, então eu não tive condição de falar a respeito do nome deles. Mas está aqui conosco a nossa irmã Maria Antônia, também Lúcia Alves, com a Lilian, também está conosco Kátia, Evandro, também minha irmã Vera Zanin, com meu irmão Luiz Zanin. Um abraço a todos que participaram, um abraço a todos que contribuíram para que esse trabalho viesse a acontecer. Deus abençoe grandemente suas vidas no nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? No próximo domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente com um assunto, com um tema muito interessante, querido. Domingo que vem nós teremos um tema muito interessante. Eu vou deixar aqui o tema para você, só para você ter ideia. Olha o tema da nossa próxima aula. Olha só, mandei aí para você. Quem participará desse juízo final, do julgamento final? Presta atenção. Quem é que vai participar de tudo isso? O juízo nós entendemos, né? Como se trabalha na coletividade, Pai, Filho e Espírito Santo, então estará lá. Agora, por exemplo, e quem é que vai participar disso? Quem é que vai estar lá para ser julgado? Então, se eu fosse você, domingo, 9 horas da manhã, estaria participando desse momento também. Lembrando que hoje, às 7h30 da noite, no culto da família, na Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evaz, número 21, aqui no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, você é o meu convidado. Se quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, também você pode entrar na nossa página no Instagram, Igreja Batista Vila Helena, tem lá louvores, tem pregações, tem também, estou postando lá reflexões, tem um trabalho abençoado lá, você que gosta do Instagram, estamos aí migrando para o Instagram. Eu só não transmiti hoje para o Instagram também, ali ao vivo, porque eu estou sem minha produção e ajeitar 2 câmeras ao mesmo tempo, uma só já leva tempo e fica, levanta e sai, mas 2 câmeras ao mesmo tempo confunde um pouco e atrapalha um pouco. Mas breve nós estaremos transmitindo simultaneamente Instagram e YouTube, mas não se preocupe, possivelmente essa escola bíblica, essa aula esteja lá no Instagram. E cada vez que você assistir no Instagram, divulgue também o Instagram para outras pessoas. E cada vez que você assistir nossos vídeos no Instagram, os nossos vídeos novos, vão estar lá com o nosso link. Tem um link lá também, né? Tem uma descrição para você conhecer. Você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do nosso canal no YouTube, e lá tem um link. Você vai clicar naquele link, vai te transportar para o nosso canal no YouTube. Fácil, né? Prático? Então tá. Querido, eu fico aqui, mais uma vez te convido, hoje às 7h30 da noite, Igreja Batista Vila Helena, Rua Carlos Evazos, número 21, aqui no bairro de Vila Helena, zona norte de Sorocaba, você é o meu convidado. Estarei aqui, Pastor Paulo, junto com a equipe abençoada, tá bom, para te receber e apresentar Jesus e adorarmos a Deus juntos. Graça e paz, Deus abençoe, um abraço, até lá. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu te convido para um momento maravilhoso, você que ama a escola bíblica, você que gosta do assunto escola bíblica dominical, você que gostaria de participar de um vasto arsenal que nós preparamos aqui para você,
um curso inteiramente gratuito de escola bíblica, onde nós separamos muitos estudos, muitas aulas, especialmente para você, abordando vários assuntos que eu tenho certeza que vão acrescentar muito na tua vida. Então, no link aqui abaixo, você vai encontrar os nomes, os temas, também as aulas que são ministradas. E conforme a sua necessidade, você pode acessar diretamente o tema e o assunto e o link logo à frente, onde vai te transportar diretamente para o vídeo, para a aula que vai ser ministrada. E nós fizemos isso especialmente pensando em você, que ama a palavra de Deus e gostaria de crescer e de conhecer um pouco mais a respeito das verdades do Senhor, tanto para o passado como para o presente, também para a era futura. Então, eu desejo para você bons estudos e que você possa crescer a cada dia, como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento. Eu fico por aqui, mas eu te peço, deixa o seu like, também se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com os seus amigos que você gostaria de abençoá-los. Agora sim, graça e paz os abençoe, um abraço, até a próxima.